Atenção Acrilândia e região, preparem-se. Vem aí primeira Copa Aberta Futsal de Acrilândia masculino e feminino. Inscrição masculino R$300. Premiação primeiro lugar R$2.000 mais troféu e medalhas. Segundo lugar R$1.000 mais troféu e medalhas. Terceiro e quarto lugares medalhas. Inscrições feminino R$300. Premiação primeiro lugar R$1.500 mais troféu e medalhas. Segundo lugar R$500 mais troféu e medalhas. Terceiro lugar e quarto lugar medalhas. Inscrições até dia 25 de março. Vagas limitadas. Mais informações pelo fone 979-8427-1131. Falar com Daniel Cocama. Monte sua equipe e participe deste grande evento esportivo.